Olá, pessoal. Vamos começar agora uma série de vídeos tutoriais para a atividade análise espacial da disciplina de geoprocessamento, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui a ideia inicial, que é esse primeiro vídeo. Ele vai servir para situar vocês, né, contextualizar essa atividade prática no geoprocessamento, né, em torno da questão da análise espacial. Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom esse PowerPoint que eu vou apresentar aqui rapidinho, né, de forma sucinta, porque a ideia aqui é a gente direcionar para as atividades práticas, né, o vídeo tutorial utilizando o QGIS como ferramenta para a espacialização de dados, gerando informação e conhecimento espacializado. Então, vou aqui compartilhar a apresentação do PowerPoint, certo? E o trabalho que eu trouxe para vocês, o trabalho que eu trouxe para vocês aqui como prática, é a gente fazer uma análise, né, da vulnerabilidade social e econômica dos municípios margeados pelo Rio Piancó. Então, o recorte espacial em si, né, onde a gente vai estar aplicando o trabalho, vai variar aí na profissão de vocês, certo? A ideia é que vocês tenham noção. Eu escolhi como atividade prática a gente pegar ali o Rio Piancó, onde está situado nossa universidade. A gente sabe que o Rio Piancó, da nascente até o seu encontro com o Rio Piranhas, ele percorre alguns municípios, e a ideia é que a gente faça essa análise da vulnerabilidade socioeconômica desses municípios que o Rio Piancó ele passa por ele. Tanto, para quem conhece, né, a região, o Rio Piancó ele nasce, percorre, aí depois ele tem o reservatório Coremas Mãe d'Água, no município de Coremas, né? E vários outros municípios ali circunvizinhos. Depois do Coremas Mãe d'Água, ele continua o seu percurso, passando por Cajazeirinhas, passando por Pombal, e na Ponta do Areal ele se encontra lá com o rio Piranhas. E aí segue seu curso, quando adentra no estado do Rio Grande do Norte, ele assume outro nome como o Rio Açu, né? Então você tem aí é, uma série de municípios que fazem parte dessa região, área objeto de estudo, tá bom? Bom, daí a gente tem, né, numa pesquisa científica, acho que vocês viram isso na questão da disciplina de metodologia científica, a gente tem alguns recortes, há três principais recortes: o recorte temático, o recorte espacial e o recorte temporal de nossa pesquisa. No caso, o recorte temático, análise da vulnerabilidade social e econômica. Não vamos discutir aqui conceitos, a gente vai fazer referencial teórico, porque é uma disciplina prática. A gente vai adotar uma metodologia para poder analisar a vulnerabilidade social e econômica desses municípios. O recorte espacial, os municípios margeados pelo Rio Piancó. Para isso, a gente precisa de dados. Dados, né, sociais e econômicos, para a gente poder calcular o índice de vulnerabilidade socioeconômica desses municípios, e a gente vai pegar nós iremos pegar esses dados alfanuméricos, dados sociais e dados econômicos no IBGE, né? E o recorte espacial, bem como a gente vai precisar, vocês vão ver lá na frente, a gente vai precisar do Índice de Desenvolvimento Humano por município. E a gente vai pegar isso aí no site do PNUD. Mas todos os dados para poder gerar aí, basicamente, né, só um dado que é o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é PNUD, os outros dados todinhos são no site do IBGE. E o recorte espacial, para a gente poder organizar, preparar, né, a base cartográfica que a gente vai estar espacializando a informação e o conhecimento, vai ser feito o download junto ao site do IBGE, que são os dados vetoriais dos municípios, PB, e os dados dos setores censitários da Paraíba também. A gente viu isso em sala de aula, a gente vai reforçar aqui nesses vídeos tutoriais. Bom, dentro dessa questão, contexto do trabalho, né? Relacionada à unidade 1 de análise espacial. Você tem lá a pirâmide do conhecimento, que eu sempre coloco com vocês. A base dessa pirâmide são os dados. Temos os dados primários e secundários. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com dados secundários do IBGE. Iremos preparar esses dados alfanuméricos
fazer a tabulação e análise desses dados, gerar indicadores e índice. Isso a gente faz no Excel. Iremos preparar a base cartográfica desses setores censitários e municípios que são margeados pelo Rio Piancó. Isso a gente faz no QGIS. Tudo isso para a gente depois juntar, né? E esse processo aqui, dados, tabulação, análise, indicadores e índice, tudo isso a gente faz dentro da ferramenta do QGIS e é destinado, nessa parte aqui, é responsabilidade destinada aos técnicos e especialistas da área de geoprocessamento, como vocês serão futuramente, né? Então, essas são as técnicas e procedimentos relacionados a quem vai trabalhar na área de geoprocessamento, quem vai trabalhar com a ferramenta de geoprocessamento. E o objetivo maior é o quê? A gente gerar informação e conhecimento espacial, e essa informação e conhecimento espacial ela vai servir de base, né, para os tomadores de decisão. Bom, então a análise espacial ela é um componente-chave para resolver problemas, questionamentos, obter informação e conhecimento do espaço, seja ele um espaço urbano, as cidades, seja ele um espaço rural, seja ele um espaço ambiental, ou os três juntos, né? Então, a unidade 1, que vocês estão vendo agora e vão praticar, ela é responsável, ela é um componente-chave para resolver problemas, questionamentos e obter informação e conhecimento para fins de planejamento e gestão do espaço urbano, rural e ou ambiental, ok? Bom, a gente tem um fluxo de trabalho, né? A gente segue um fluxo de trabalho para a gente poder gerar esse conhecimento e informação dentro da unidade análise espacial. A gente começa, né, ter esse processo, esse fluxo, e a gente começa com a pergunta: o que é que a gente quer responder? O que é que a gente quer resolver? No nosso caso, ó, se eu voltar aqui, o que a gente quer responder é como é que se encontra os municípios margeados pelo Rio Piancó em termos de vulnerabilidade social e econômica. Então, qual é a vulnerabilidade social e econômica? Para isso, a gente vai trabalhar com o sistema de indicador. Então, qual o índice de vulnerabilidade social e econômica desses municípios? Essa é a minha pergunta, esse é o meu questionamento. Então, parto dessa pergunta aí, como é que está o comportamento do índice de vulnerabilidade socioeconômica desses municípios, que são margeados pelo Rio Piancó, e a partir dessa pergunta eu vou explorar os dados. Quais são os dados existentes que possa responder esse questionamento? Então, de antemão, a gente tem o quê? Os dados alfanuméricos do IBGE, os dados estatísticos do Censo Demográfico. O mais recente que a gente tem, discutimos isso em sala de aula também, é o Censo Demográfico de 2010, né? E a gente vai estar trabalhando com esses dados. A partir daí, a gente faz o processo, né? Depois que sabe bem qual é o questionamento e a gente sabe onde encontrar esses dados, ou se a gente não sabe onde encontrar, a gente vai ter que fazer atividade de campo. No nosso caso, não precisa, a gente sabe onde está, nos dados do IBGE. A gente vai para um outro processo, é a parte de análise e modelagem desses dados. Depois que a gente analisa e modela esses dados, a gente interpreta esses resultados. Caso esses resultados sejam satisfatórios, nesse fluxo de trabalho aqui, a gente apresenta os resultados para os tomadores de decisão. Caso esses resultados eles não sejam satisfatórios, está faltando alguma coisa, alguma brecha, a gente está vendo que não está bem consistente, então a gente repete a operação. A gente vai se debruçar sobre o questionamento, sobre a pergunta, vai ver se existem mais outros dados necessários para poder estar contente os resultados, e a gente começa de novo, analisa, modela, interpreta, e aí, caso seja a contento, a gente apresenta os resultados aos tomadores de decisão. Bom, para a execução desse trabalho, a gente vai, né, existem várias metodologias espalhadas aí, científicas, né, na verdade, muitos dos trabalhos já existem, o que a gente precisa é adaptar para o nosso contexto. Às vezes a gente tem ineditismo na pesquisa, principalmente quem faz uma pesquisa de doutorado, né, procura o ineditismo da pesquisa, do trabalho. Mas quem está na graduação, no mestrado, quem vai trabalhar nessa área, geralmente não, vocês têm muitas ferramentas, vocês têm muitas metodologias já validadas pela ciência, já validadas pelos órgãos competentes de fiscalização ambiental, planejamento urbano,
planejamento rural e por aí vai, certo? A gente vai, a título de atividade, a gente vai trabalhar com esse artigo científico aqui, né, uma proposta metodológica para mapeamento de áreas de risco à inundação. Foi um estudo de caso feito lá no município de Rio Negrinho, Santa Catarina. Então, o pessoal da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Santa Catarina, né, provavelmente aqui, provavelmente não, esse Roberto Goel, ele, na época, era doutorando no programa de pós-graduação em Geografia lá da Universidade Federal do Paraná, né? E a partir daí, junto com os seus colaboradores aqui, provavelmente um professor orientador e um orientador, talvez, ou alguém que participou da banca da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalharam em conjunto e fizeram essa proposta. Nós iremos ele trabalha com a análise da vulnerabilidade socioeconômica e do perigo. A gente só vai trabalhar com análise de vulnerabilidade e não vou discutir aqui conceitos, tá? A gente vai adotar a metodologia de vulnerabilidade proposta por esses autores, que eles tiveram como unidade territorial o setor censitário, que é o nosso caso, né? E aí eles elaboraram o índice de vulnerabilidade, através do qual os setores lá de Santa Catarina, do município de Rio Negrinho, foram classificados. Então, nós vamos fazer o quê? Pegar a metodologia, a proposta metodológica de análise de vulnerabilidade desses autores, certo? E vamos aplicar junto aos setores censitários dos municípios que são margeados pelo Rio Piancó, aqui no estado da Paraíba. Então, essa é a proposta da atividade que vocês vão desenvolver individualmente. A metodologia dele é simples, né? A gente tem aqui o IV, que é o índice de vulnerabilidade, é igual a somatória dessas variáveis aqui, dividido pelo IDHM. Ele vai gerar um número que vai variar de 0 a 1. Como é vulnerabilidade, quanto mais próximo da nota 0, melhor a situação, que é menos vulnerável. Quanto mais próximo de 1, maior é a vulnerabilidade. Então, você tem aqui, né, a gente fez uma divisão só para, em termos de espacialização, de 0 a 299, baixa vulnerabilidade, 0 a 3 a 0499, média baixa vulnerabilidade, 0 a 5 a 0699, média vulnerabilidade, 0 a 7 a 0799, média alta vulnerabilidade, e de 0,8 a 1, alta vulnerabilidade. A gente trabalhou aqui com farol, né, como se fosse um semáforo, um farol, um sinal de trânsito. O verde, show de bola, pode seguir. O amarelo, atenção, ou você para ou você segue no sinal, né? Então, para as políticas públicas na área de vulnerabilidade, sinal verde está indo bem. O amarelo, atenção, precisa rever algumas coisas para não ir para alta vulnerabilidade. A tendência é a gente querer aqui o verdinho claro e o verdinho escuro. O vermelho, opa, para, repensa, vamos alterar a política ou vamos investir mais nas políticas públicas para minimizar essas vulnerabilidades. O verdinho claro e o laranja aqui são áreas intermediárias que a gente precisa, né? O verdinho, área intermediária para bom, e o laranja, área intermediária para ruim. Então, essa é a formatação, a coloração que a gente vai utilizar nos mapas. Cada setor censitário ele vai gerar uma nota de 0 a 1 e que ele vai assumir essas cores a depender da nota que foi gerada aqui a partir dessa forma. IV, o índice de vulnerabilidade, é igual a Dzão Dzinho, que é a densidade demográfica daquele setor censitário, mais Enão Eminho, que é o número de moradores de cada setor censitário, mais a média de moradores por cada setor censitário, mais a taxa de dependência, que é a quantidade de idosos e jovens existentes naquele setor censitário, mais que é a questão da educação, que são os analfabetos acima de 12 anos de idade por setor censitário, mais a renda do responsável, né, sem rendimento ou com até um salário mínimo de cada setor censitário lá que a gente vai estar trabalhando. Tudo isso soma-se e divide pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do município, né? Esse IDHM, ele é obtido, é uma metodologia do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, né? Onde ele pega 3 subíndices: longevidade, educação e renda. Faz essa somatória e divide por 3. E aí você tem um índice que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 0, pior é o índice de desenvolvimento humano.
Então, existe esse cálculo por municípios e a gente utiliza dessa fórmula aqui proposta por Goel e demais aí que a gente viu, certo? Bom, só que a gente tem aqui, por exemplo, densidade demográfica. A densidade demográfica a gente obtém e geralmente é habitantes por quilômetro quadrado. Então, a unidade de densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Aí eu tenho aqui taxa de dependência. Geralmente, taxa é obtida em porcentagem. Como é que a gente vai comparar aqui, nessa somatória, um dado que é habitantes por quilômetro quadrado com porcentagem? Não tem condições de fazer isso. Então, a gente tem que fazer uma escalonização, uma padronização desses dados. Transformando todos esses dados, porcentagem, habitantes por quilômetro quadrado, números absolutos, tudo isso, né, reais, porque a renda aí, a questão do salário mínimo é em reais. Então, a gente transforma tudo isso num valor escalonado de 0 a 1. Para isso, a gente uniformiza esses dados, esses valores, a partir dessa fórmula aqui. O valor escalonado é o valor observado menos o valor mínimo dividido pelo máximo pelo mínimo. A gente vai ver isso, né, nessa próxima slide. Então, por exemplo, eu estou com esses dados aqui do setor. Vamos dizer que eu estou com 3 setores censitários, certo? E aí eu estou com a densidade demográfica 3,52. No setor 2, a densidade demográfica é 4,52. No setor 3, a densidade demográfica é 1,52. Então, o valor observado do setor 1, 3,52. O valor observado do setor 2, 4,52. O valor observado do setor 3, 1,52. Que é o valor máximo dos 3 setores aqui que a gente encontrou? 4,52. Que é o valor mínimo encontrado desses 3 setores? O valor mínimo, 1,52. Então, a gente joga nessa forma. Por exemplo, no setor 1, essa variável densidade demográfica, que deu 3,52, fica da seguinte forma, jogando nessa fórmula aqui. 3,52, que é o valor observado naquele setor censitário, menos o valor mínimo encontrado nos setores analisados. Quem foi o valor mínimo? 1,52. Então, 3,52 menos 1,52, dividido pelo valor máximo, 4,52, menos o valor mínimo, 1,52. Jogo nessa forma. Isso aqui vai me dar 2 sobre 3, que é igual a quê? 0,666. Então, nesse setor 1, densidade demográfica, ele deixa de ser 3,52 habitantes por quilômetro quadrado e recebe um valor escalonado de 0 a 1 de 0,66. Mesma coisa, repete para o setor 2, recebeu a nota 1, né, o valor 1, e o escalonado no 3 recebeu o valor 0. Então, a gente tem essas informações. Faz isso para cada variável dessa. Depois a gente soma esses valores, 0,66, 1, 0, né? Vai somando aqui, ó, todos esses valores, divide pelo IHM e a gente tem o resultado final de nossa avaliação. Bom, essa discussão aqui de trabalhar com o setor censitário, a gente já fez em sala de aula, mas eu vou repetir aqui. Veja, a ciência ela busca a realidade. Ela não é a realidade em si, mas ela busca explicar, entender a realidade. A depender dos dados que você tenha, você pode estar generalizando demais. Isso quer dizer o quê? Que esses dados são errados? Não. A generalização, você está falando dado real. Porém, você está se afastando da realidade. E quanto mais você analisar dados específicos, mais voltado no análise interna, a gente chega mais próximo da realidade, com maior precisão, maior acurácia. Então, o IDHM, que eu disse aqui, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, IDHM não, o Índice de Desenvolvimento Humano, o PNUD calcula para o mundo inteiro. E aí, cada país ele vai ter o seu IDH. Então, eu digo que o Brasil, ele IDH vale de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor a situação. Então, vamos lá, Brasil está com IDH, isso aqui são números hipotéticos, tá? Sou eu que coloquei aqui aleatoriamente, não é o dado real, não. Vamos dizer que o Brasil esteja com 0,852. Muito bom, está próximo de 1, não é isso? Então, está com um dado muito bom. Mas será que todo o Brasil está com esse desenvolvimento humano show de bola? Não. Quando a gente vai abrindo isso, a gente percebe que as coisas modificam. Então, por exemplo, o Brasil, apesar de estar 0,852, mas quando a gente vai analisar isso aqui em regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, por exemplo, o Nordeste dá 0,652, já o Sudeste dá 0,95. Então, o Sudeste, o índice de desenvolvimento humano do Sudeste está melhor que o do Nordeste. Mas será que todo o Nordeste está com 0,652?
Não. Quando a gente abre para a questão dos estados nordestinos, a gente percebe, por exemplo, que Pernambuco está com 0,852. Muito bom. Tá igual do Brasil, ó. Paraíba também está bom, 0,810. Mas, por exemplo, Alagoas está com indicador ruim. Então, dentre os estados nordestinos, vamos dizer que o estado de Alagoas está na pior situação. E esse número ele acaba puxando negativamente para que o Nordeste baixe a seu índice, né, em termos de comparação com o Sudeste. Mas toda a Paraíba, por exemplo, está com 0,810, que é muito bom? Não. Quando a gente vai analisar por municípios, a gente percebe que João Pessoa está 0,902, maior que o IDHM do Brasil, maior que o IDH do Brasil. Porém, Cochichola está 0,457. Péssimo. Então, o que é que você tem aqui, ó? Duas realidades totalmente diferentes em termos de desenvolvimento humano, que eu não consegui ver em estado, que eu não consegui ver na dimensão regional, que eu não consegui ver na dimensão nacional. E a gente consegue aprofundar isso ainda mais. Será que toda cochichola está ruim? Aí, quando a gente pega cochichola 0,457 e vai ver setores censitários, a nível de setores censitários, a gente vê que os setores censitários urbanos está 1 e o outro está 0,5. Veja, tem um muito bom e tem um mais ou menos. Já o rural está péssimo. E aí tem condições de a gente ver, olha, o índice de desenvolvimento humano de Cochichola está baixo. E, principalmente, ele está baixo no rural. Se a gente adotar políticas públicas para minimizar as vulnerabilidades nos setores rurais, provavelmente, no próximo censo, nossos indicadores estarão melhores. E é essa lógica que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Quem não entendeu, repete essa explicação uma, duas, três vezes. Qualquer dúvida, manda pelo WhatsApp. E a gente vem com a última parte aqui da aula, que é a preparação de bases de dados alfanuméricos. Isso aqui eu vou e volto, certo? Estou mostrando aqui mais uma vez a análise da vulnerabilidade social e econômica com base na proposta metodológica desse pessoal aqui. O recorte temático, vulnerabilidade social e econômica, recorte espacial, municípios margeados pelo Rio Piancó. Já repeti isso aí. Aqui é a metodologia. E agora eu vou destrinchar cada uma dessas. E eu vou explicando isso quando a gente for preparar a base alfanumérico, tá bom? Então, já, quando a gente gravar o vídeo da preparação das bases alfanuméricas, eu vou chegar aqui e explicar essa segunda parte. No mais, esse é o primeiro vídeo, contextualizando aí como é que vai ser nossa atividade prática.